Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Bem, né, o nosso vídeo hoje ele fala sobre o amor, né? Qual é o amor que temos apresentado para Deus? Né? Como que as igrejas elas têm levado as pessoas a amar a Deus? Né? Como que é esse amor? Um amor interesseiro? Né? Fiz essa pergunta para uma irmã, né? Sobre assim, você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo essa palavra, o MP3, né? Nós estamos aí preparando o DVD para evangelizar. Mais de 200 DVDs nós vamos estar entregando para as pessoas na rua, né? Que vai conter a Bíblia Sagrada, né? Não essa Bíblia que está toda hora mudando, toda hora estão mexendo na Bíblia, não, mas uma Bíblia, né? Numa tradução de 1819. Você vai receber totalmente de graça, gente, né? Você vai receber o DVD com quase 1000 pregações, né, do nosso blog A Sua Igreja. Tem pregações, nós estamos avisando, alertando o povo de Deus, que é isso que manda a palavra de Deus. E os pastores, eles têm levado o povo, né? Fiz essa pergunta para a irmã assim: uma pessoa, ela ficaria feliz, né, se ela tivesse dinheiro e saber que existe um companheiro com ela que ele está interessado no dinheiro dela? Ou se um homem ele ficaria infeliz em estar com uma mulher que está interessada no dinheiro? Então por que as igrejas ela passa isso para as pessoas? Né? Que as pessoas elas têm que pedir para Deus carro, casa, pedir isso, pedir aquilo, um amor totalmente interesseiro. As pessoas falam, eu fui para a igreja porque eu estava precisando disso. Será que é esse amor, gente, que Deus ele quer? Será que é esse amor que a palavra de Deus ela nos mostra? Esse amor que nós temos que chegar para Deus com interesses? Nós sabemos que Deus ele pode mudar. Nós sabemos que Deus ele pode fazer todas as coisas no momento que Ele quiser, né, na hora que Ele quiser. Mas você acha que Deus se interessa por um amor interesseiro dessa maneira? O que você acha? Você ficaria feliz em estar com uma pessoa que está interessada? Vamos supor que você tem dinheiro, né? E saber que a pessoa está com você por interesse. Fica toda hora pedindo as coisas, toda hora fica pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Porque nós sabemos que as situações, né, da vida, elas são difíceis, né? Elas deixam a gente triste, elas deixam a gente pensativo, elas deixam a gente raciocinando assim, poxa, as coisas poderiam mudar, né? Mas e quando a gente começa a cobrar de Deus uma mudança? Né? Poxa, quero melhorar. Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? E aí a nossa vida ela começa a mostrar para Deus um amor diferente daquele que a gente diz para Ele, né? E Deus ele fala assim, né, que o povo, né, ele só os lábios da pessoa que está falando que ama, mas está muito longe. Fala que ama, mas está longe. O amor, gente, ele tem que ser mostrado, né? Não só falado. Eu amo. Falar que ama é muito fácil. Falar que gosta é muito fácil. Deus, ele chegou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Né? Ele não ficou falando, eu amo o mundo todinho. Gosto daquele irmão, gosto daquela irmã, gosto daquela pessoa, gosto do fulano, gosto do ciclano. Não, ele foi e mostrou. O amor dele foi mostrado, né, quando ele chegou, né, e entregou Jesus, né, o Filho dele. Mas hoje usam essa pregação para quê? Essa palavra para arrancar dinheiro das pessoas. Você ama a Deus? Aí vão achar assim, então o irmão Alex vai falar assim, quem ama a Deus tem que dar alguma coisa, tem que dar dinheiro. Não. Qual que é o seu amor? É de pedir as coisas para Deus? Toda hora tá pedindo, tá toda hora falando, toda hora insistindo, né? Ó, uma palavra aqui que fala assim, ó. Você pode abrir em Cantares 5, versículo 5 em diante. Nós estamos aqui mostrando uma leitura, né, sobre o amor. Como que é o amor, né? Nós sabemos que um homem quando ama uma mulher quando ama um homem, nossa, a pessoa faz tudo pela pessoa, né? Mostra que ama, e a pessoa, realmente aquela pessoa me ama, a pessoa gosta de mim.
Mas e para Deus? O amor que as igrejas estão passando é um amor interesseiro. É um amor que Deus tem que fazer, que Deus ele deu o filho dele, então ele vai fazer, ele não vai deixar a gente desamparado. E o ser humano não mostra mais nada para Deus. Ele não mostra aquela dedicação por Deus, pela palavra de Deus, pela fidelidade com Deus. Né? Falam que a pessoa para ser fiel tem que ser apenas no dízimo. Né? Mas o resto não. Não tem que ser fiel à palavra de Deus, não tem que ser fiel a nada. Olha, diz assim, ó. Eu me levantei para abrir ao meu amado, né? E as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma. Sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Ele tinha ido. E a minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei e não achei. Chamei e não me respondeu. Então você vê aqui, tipo, a pessoa, né, narrando aqui que ela abriu a porta, né? E o amado dela não estava mais lá. Você vê que a pessoa que, né, o amado da alma, não estava mais ali. Então, fala que desfaleceu quando ele, né, a alma dela desfaleceu quando ele falou. A alma desfaleceu quando ele falou. Busquei e não achei. Chamei e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me. Feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achar o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Então você vê que a pessoa, gente, ela está aqui declarando um amor, né, que hoje nós não vemos nas igrejas. É muito raro você vê pessoas que realmente amam a Deus. Porque é uma pessoa que, se Deus, né, ela deixar de falar, ou ela deixar de dar a presença, né, ela já fica enferma de amor. Hoje a pessoa fica enferma porque ela perde o marido, ela fica enferma porque ela perde o emprego, ela fica enferma se ela não consegue pagar as contas, mas ela não fica enferma se ela deixar de sentir a presença de Deus. Ela não fica enferma se Deus não falar mais com ela. Ela não fica enferma se Deus não estar mais com ela. Porque ela não tem prazer no Senhor. Ela não tem prazer nas coisas de Deus. Nós vemos aí as igrejas. Elas têm tirado totalmente a palavra de Deus. Elas têm mudado. Não, mas na minha igreja todo dia lê a Bíblia. Na minha igreja todo dia tem escola dominical. Mas as doutrinas, gente, elas são doutrinas de demônios. Você vê bem que a palavra de Deus ela fala assim, olha... Desfaleceu a minha alma, busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Não me respondeu quando chamei. As igrejas elas têm se fechado a uma cegueira. Postei hoje uma frase, né, que o cego de nascença, ele enxerga muito mais do que a multidão que vão nas igrejas. Temos igrejas aí que fazem doutrinas de demônios, igrejas que abandonaram a palavra de Deus, igrejas que não buscam mais a Deus, e igrejas cheias, igrejas com muitas pessoas que dizem que Deus tem que fazer, mostram demônios curando as pessoas, mostram doutrinas que são contra a palavra de Deus. O povo ele chega a batalhar com as pessoas que estão pregando, porque elas defendem os seus pastores, que são falsos pastores, com unhas e dentes. Mas está aí, a apostasia está aí, estampado na cara, né, na televisão, está estampado nas igrejas. Os pastores não querem mais saber de nada, não querem mais a santidade, não querem mais buscar a Deus, não querem mais nada. E onde está esse amor aqui que a Bíblia, ela nos mostra, que a pessoa declarando, olha, eu estou enferma de amor. Será que você chega a estar enfermo de amor por Deus? Será que a tua alma, ela deseja Deus ou deseja aquilo que Deus pode dar? Será que a tua vida, ela deseja Deus ou deseja aquilo que Deus pode te dar? Será que quando, né,
um homem de Deus, ele pediu para Deus fazer uma coisa e Deus falou que não ia fazer, né? Será que você aceitaria ouvir Deus dizendo que não ia fazer algo na tua vida? Será que você aceitaria passar as necessidades, as perseguições que a Bíblia relata, que as pessoas de Deus passaram? Passaram fome, passaram necessidades, a falta de tudo? Ou você só entende que a Bíblia, né, Deus é o dono do ouro e da prata? Ou você não saberia aceitar um não de Deus? Não vá. Nós está conversando com a irmã Dayana sobre Deus, né? Ele prometeu a terra prometida, né? Ele prometeu para as pessoas: olha, vou te dar a terra que emana leite e mel. Vocês vão ter tudo do bom. Vocês vão sair da servidão, né, dos egípcios. Mas aquele povo que Deus prometeu, ele não deu, por causa da desobediência. Será que você continuaria amando Deus da mesma maneira? Se Deus dissesse para você que não faria algo? Ou a voz de Deus para você já é o suficiente? A palavra de Deus para você já é suficiente? A promessa, gente, Deus faz uma promessa para a gente, né? Eu me lembro de todas as revelações que Deus já me usaram as pessoas para falar para mim, guardo elas comigo. Todas as promessas, as que Deus cumpriu e que ainda não aconteceram, as que talvez não vão acontecer. Mas nós temos que preservar o nosso amor. Porque Deus, ele faz e ele também pode deixar de fazer. E aí, se Deus não fizer, você vai amar a Deus da mesma maneira? Você vai servir a Deus da mesma maneira? Ou não? Ah, se Deus não fizer, eu vou para outra igreja. Se Deus não fizer, eu vou para outro lugar. Então onde é que está o teu amor? Onde é que está a tua fidelidade com Deus? Porque as igrejas, elas passam para as pessoas que a fidelidade delas só mede pelo envelope do dízimo, né? Mas nós sabemos que as escrituras sagradas, existem muitas coisas, né? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, assim você vai cumprir a palavra de Deus, né? E o próximo, como a ti mesmo. Ou seja, você não vai fazer coisas para as pessoas que você não quer na tua vida. Mas onde está esse amor aqui que a Bíblia fala: olha, estou enferma de amor, ou estou enfermo de amor? Você ficar doente, né? Você querer tudo na tua vida, mas que Deus não te arranca a salvação. Então as pessoas estão na igreja por causa daquilo que elas estão recebendo. Onde muitas coisas que as pessoas estão recebendo não vêm de Deus, vem do próprio Satanás. Nós sabemos disso, está mostrado. Visite o nosso blog, asua-igreja.blogspot.com, e você vai poder ver o que está sendo feito nas igrejas. O povo, ele tem aceitado todo tipo de doutrina, porque querem mudar de vida. Todo tipo de coisas que os pastores pedem, eles fazem, porque eles querem mudar de vida, eles querem que a vida deles melhore. E se isso não acontecer, se não houver uma melhora, se não houver nada, né, eles vão sair, vão abandonar, né? Mas aqui a palavra de Deus fala: estou enferma de amor, né? Porque falou e ela não teve resposta, né? Ela chamou, ela buscou e não achou, e ela chamou e não teve resposta. Então ela ficou enferma de amor, ela ficou doente, né? Você imagina uma menina que se apaixona, uma pessoa que se apaixona, fica apaixonada e começa a pensar na pessoa, começa a desenhar coração, mas para Deus não fazem um coração, para Deus não fazem uma declaração de amor, para Deus não oram dizendo para Deus que ama Ele, não desejam estar ao lado de Deus, né? Não desejam ser salvos. Não, eu tenho que ter aquele emprego, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que ter aquele carro, aquela chave. Mas isso não vai aproximar ninguém de Deus, né? Nós sabemos que não adianta você ter uma Ferrari se você não ter a salvação. Para onde você vai dirigir essa Ferrari? Claro que hoje as pessoas falam: não, mas eu quero a Ferrari, eu vou poder vender. E muitas pessoas estão longe de Deus por causa disso, né? Eu entrego essa palavra nas suas mãos, né? Que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus, e que vocês venham amar a Deus, né? Não só da boca para fora, né? Nós vimos aí, né, um cantor muito
famoso, evangélico, Pastor Giovanni. O louvor dele, gente, né? Se você não teve a oportunidade de escutar, é um dos mais lindos. Mas foi da Igreja Universal, né? E depois dessa Igreja Plenitude. Então você vê assim que do que adianta um louvor tão lindo, né? Porque não vai passar de ser sono da morte. Que é uma pessoa que ela não se aproxima de Deus. Porque ela só vai para lugar que está errado. Só lugar de doutrina errada, só lugar de doutrina de perdição. Na oportunidade vou fazer um vídeo falando sobre isso diretamente com o nome dele para ver se realmente alguém fala para ele. Que não adianta ele ter uma voz, né? Se ele não buscar um caminho direito, reto, né? Diz aqui, ó, em Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, né? Deus ele fala. Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca. Então você vê que Deus está declarando aqui que o povo, né, ele se aproxima de Deus apenas com a boca, com as palavras. Você vê que aquela pessoa que estava narrando que o amado sumiu, ela foi atrás, né? E os guardas acharam ela, espancaram ela, bateram nela, falaram assim: onde está o amado, a filha? Né? Fala para ele que eu estou enferma de amor. E diz aqui, olha, com a boca, né? E com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi. Então você vê que Deus aqui está declarando, né? Que se afasta dele com as doutrinas que existem. E mais lá ficam lá louvando, levantando a mão. Ficam lá, oh Senhor vem, Senhor vem. É como um filho, uma filha, né? Que diz que ama o pai e a mãe, mas não obedece. Mas vive dizendo que ama, mas não obedece. Então Deus fala assim, ó, porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca, né? E com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então você vê que não adianta. Então é uma coisa que não adianta para dizer como não adianta. Olha só como é que diz a palavra de Deus. Com os seus lábios me honra, né? Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em só em mandamento de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Aí todo mundo fala assim, mas peraí, uma coisa boa, uma obra maravilhosa, né? Vamos continuar. Um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder prudentemente o seu propósito do Senhor, e fazer as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Então, Deus, né, ele procura que o povo venha se aproximar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Assistam nossos vídeos, a sua-igreja.blogspot.com, e que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus.